Irmãos queridos, a paz do Senhor. Hoje eu quero trazer uma pequena meditação bíblica sobre o perdão. Como nós estamos estudando as parábolas bíblicas no culto de doutrina de nossa denominação, eu quero fazer uso aqui da parábola do credor incompassivo, inserida na Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21, onde Pedro chega até Jesus e questiona sobre até quantas vezes se deve perdoar o próximo que pecou contra ele. E ele ainda sugere a Cristo um valor de até 7 vezes, como que se o perdão pudesse ser limitado ou pudesse ser contabilizada a quantidade de vezes que se perdoa alguém. E, na verdade, a sugestão de Pedro é até mais misericordiosa do que a sugestão vigente naquela época. Os fariseus, os saduceus, frequentemente discutiam sobre a possibilidade de perdoar o indivíduo até 3 vezes. Por isso que Pedro se julga o misericordioso quando propõe para Cristo perdoar 7 vezes. E Jesus, no versículo 21 desse mesmo capítulo e no versículo 22, deixa muito claro, não, Pedro, 7 não, até 70 vezes 7. Aí ele narra a história de 2 credores. Quando você pega Mateus, capítulo 18, você vê essa parábola bíblica que exemplifica não só a capacidade que nós devemos obter ao exercer o perdão, como também mostra de forma inferente o nível, a estrutura, a dimensão do perdão de Deus em favor de todos nós, manifesto no sacrifício de Jesus Cristo. Você tem ali 2 situações, nos versículos 23, 24 até o versículo 27, uma situação gritante de alguém que deve uma dívida impagável. Daqui a pouco nós vamos ler sobre. E a partir do versículo 27, especificamente no 28, no 29 e no versículo 30, uma outra personagem bíblica que deve também um valor consubstancial, mas longe de atingir o valor devido pela primeira personagem. Os 2 têm uma dívida. Aquele que deve maior dívida deve para um rei, e aquele que deve menor dívida deve para aquele que devia a dívida grande ao rei. De modo que, antes de adentrarmos aqui na leitura bíblica, eu preciso salientar algumas verdades sobre o perdão. A primeira verdade é que o perdão, ele não se pesa, não se mede, não se caracteriza por limites. Nós não temos como dimensionar perdão. Não há possibilidade, porque o perdão em si já é uma perda. Por exemplo, o diminutivo de perda, perdinha. O aumentativo de perda, perdão. Logo, quem perdoa sempre perde. A questão não é saber se perdoar você ganha. A dimensão a ser contabilizada, se é que contabilizar isso te ajuda, é o quanto você perde. E quanto mais você perde, mais próximo do nível, da estrutura, da dimensão, da profundidade do perdão de Deus, você consegue manifestar. Eu escrevi aqui uma terceira verdade sobre o perdão, é que o perdão não reconhece fronteiras. Não existem fronteiras que são capazes de delimitar a capacidade de perdoar. E é interessantíssimo nós concebermos a ideia de que essas fronteiras são psicologicamente estabelecidas em nós. Mas quando o Evangelho chega e arrebenta com o nosso eu interior e transplanta para dentro de nós, através do poder do Espírito Santo, a exemplo do que fez em Maria, mas não no ventre, agora no coração, e Jesus passa a crescer em nós, então quanto maior Jesus cresce dentro de nós, maior é a capacidade que temos de perdoar, ainda que seja caracterizada por perdas. Uma outra verdade sobre o perdão é que o perdão, ele geralmente é diagnosticado de forma oposta, como o mundo diagnostica as coisas. Por exemplo, o mundo voga muito para quem ganha, o perdão é em quem perde. Geralmente quem perdoa é quem perde. Se nós fizéssemos uma contabilidade da capacidade que nós temos
de exercer esse perdão, nós perceberíamos que as vezes que nós mais perdemos no prognóstico humano, foi as vezes que nós mais perdoamos. Porque, querido, quem perdoa é quem perde. Nós não podemos medir a perda ou o ganho nos conceitos naturais. Porque a partir do momento que você estabelecer conceitos naturais, matemáticos e humanos para determinar se perdoa ou não perdoa, se libera o indivíduo ou não libera, você passa a conceber a ideia de não admitir perdas. E quem não quer admitir perdas não consegue perdoar. É interessante que, outra feita, eu estava vendo o pastor Mark Anderson falar sobre o perdão. Ele diz que perdoar é perder no ar, é você jogar fora, deixar ir embora. E o interessante disso tudo é que quando você perdoa, você descobre que o prisioneiro era você. Até quanto você está disposto a perder? Porque quanto mais você perde, mais diante de Deus você ganha. Esse cálculo não pode ser um cálculo puramente humano. Se ele for humano, matemático, governamental, administrativo, prognosticamente familiar, não adianta. Ele precisa ser um cálculo divino. É a capacidade que eu tenho de incorporar em mim o poder do Evangelho. Aí eu vou conseguir perdoar. A Bíblia traz essa história muito bem clara. E esse personagem está aqui. A partir do versículo 23, ele devia a um rei 10.000 talentos. Se nós concebermos a ideia de 34, 35, 36 quilos de metal precioso, ele devia algo em torno de 350 mil quilos de um metal precioso, provavelmente um ouro. É interessante nós também raciocinarmos que se esse indivíduo cresce, por exemplo, na doutrina da reencarnação, ele teria que se reencarnar nessa terra 154 mil vezes para conseguir pagar essa dívida. A carga tributária da Judéia, da Pérea, da Idumeia, de Traconíades, de Samaria e de Jerusalém, que era a capital da Judéia, por ano ao Império Romano era de 800 talentos de ouro. Ele deve 10.000 talentos. Ele deve a dívida de todo o reino, como se fizéssemos uma comparação da dívida que ele deve àquele senhor, é a dívida do reino que o Império Romano conquistou ali por mais de 12 anos. Qual que é a ideia dessa dívida? Primeira ideia é que essa dívida é impagável. É impagável. É uma dívida que não se paga. E toda dívida que não se pode pagar com favor, que não se pode pagar com conceito, que não se pode pagar com dinheiro, toda dívida cujo aquele que lhe deve não pode pagar, ela só pode ser quitada com perdão. Ou você libera o perdão, ou o verdadeiro credor será você, credor de si mesmo, credor da sua própria raiva, credor do próprio ódio, credor da própria amargura de ter que lidar com quem lhe deve e não lhe dá justificativa. É interessantíssimo concebermos a ideia de que quem perdoa vai perder. Nesse plano vai perder. Mas até que ponto você consegue administrar perdas? Porque quanto mais perdas você consegue administrar, maior é a capacidade de reconhecermos na sua vida a natureza de Jesus Cristo. Que tipo de dívida é essa? É a minha dívida. É a sua dívida. É a nossa dívida para com Deus. Uma dívida impagável, improvável a capacidade de qualquer um de nós, por mais bondosos que nós sejamos, de pagá-la. Eu gosto, por exemplo, da frase de Robert Murray McCain. Ele diz: Senhor, até nas minhas lágrimas de arrependimento há manchas de pecado. Eu me lembro da oração de Santo Agostinho, quando ele dizia o seguinte: Senhor, perdoe-me pelos pecados não praticados, mas pelos pecados que desejei praticar, mas não os cometi. Eu lembro da oração de Agostinho também, que diz assim: Senhor, dai-me graças para fazer o que tu queres e
pede-me o que quiseres, que eu farei. Queridos, a dívida desse senhor é uma dívida impagável. Ele deve 350 mil quilos de metal precioso para um determinado rei. Como que se paga isso? Nem se ele morresse e viesse 154 mil vezes e trabalhasse dioturnamente 24 horas por dia para pagar, ele não pagava. Esta dívida é impagável. É esse nível de dívida que foi o nível de dívida que Deus perdoou de você. Ele perdoou de todos nós. E a Bíblia vai dizer, eu vou ler, saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, e que lhe devia 100 denários, 100 diárias, 3 meses e 10 dias de trabalho. E, agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente para comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Aqui eu tenho pelo menos 3 características preliminares e básicas do ser humano. A primeira é a hipocrisia. Ele é perdoado de uma dívida inimaginavelmente superior a esta. Ele deve 154 mil anos de trabalho. E ele não consegue perdoar quem lhe deve 3 meses e 10 dias de trabalho. Veja como esta personagem bíblica mostra muito de nós, de como nós somos, como nós estamos dispostos a julgar aqueles que nos devem como se nós não devêssemos a ninguém. Ele é perdoado por uma dívida inimaginavelmente superior e não consegue perdoar quem lhe deve 3 meses e 10 dias de trabalho. O agarra, o sufoca e o lança na prisão. Ele envolve terceiros para que por ele possa ser paga a dívida. É como que se ele dissesse, se tu não podes pagar, eu vou te aprisionar para que aqueles que se interessam por ti, ao se interessar, quite a sua dívida e eu venha te libertar. Ele envolve indivíduos que estão na margem do relacionamento do credor para que todos possam envolver com aquela situação. Ele transfere uma situação pessoal no ambiente familiar, no ambiente interpessoal. Ele distribui a todas as pessoas aquela dívida, como que se ele não podendo pagar, os envolvidos pudessem, por causa do amor que sente por encarcerado, eliminar a dívida. Isso mostra muito de mim, de você, o quanto nós somos inflamados de ira, de arrogância, de prepotência. Sabe qual é a segunda característica dessa personagem, que fala muito de nós? Uma personagem dissimulada. Veja, ele se propõe e forja um genuíno arrependimento diante de quem ele devia uma dívida impagável e não consegue se condoer com aquele que se prostra, exemplo do que ele fez lá atrás, com aquele a quem ele muito devia, e ele o lança na prisão. É uma personagem dissimulada, alguém que maqueia a espiritualidade, maqueia. E já notou que as nossas canções, as nossas músicas, as nossas melodias, né? Você vê até candidatos de esquerda dizendo que gosta da comunidade cristã, gosta das canções do cristianismo. São canções que nos levantam do chão, mas que não nos colocam de joelhos. Canções que não retiram dos nossos olhos lágrimas genuínas de arrependimento, de mudança significativa de vida. Veja quão dissimulada é essa personagem que manifesta-se de forma teatral um perdão para lograr êxito diante de quem ele devia muito e não consegue identificar o genuíno arrependimento. Sabe por que ele não faz? Porque da mesma forma que ele não se arrepende, ele maqueia o seu arrependimento diante de quem ele devia muito, ele premedita a capacidade que aquele pequeno credor tem de fazer com ele o que ele fez com o outro. Gente, mas
é de uma personalidade dissimulada. A terceira característica da personalidade desse indivíduo, impiedosa, implacável, raivosa, doentia, obsequiosa, mas no sentido pejorativo da palavra. Alguém que está disposto a fazer tudo para receber até a última gota de sangue. Não, queridos. Não é isso. O Evangelho do Senhor não é isso. É claro que com essa palavra não estamos estimulando aqueles que devem, a fim de que eles possam tentar lograr perdão. Não, nada, absolutamente nada tem a ver com essa palavra. O que eu estou dizendo é que você precisa administrar a capacidade, o exercício de dominar esse aspecto, essa disciplina espiritual que é o perdão, perdoar, amar. Eu gosto muito da expressão perdão, fala muito bem da capacidade que tenho de amar, porque o amor ágape, é o amor cujo as capacidades dele se resumem a tudo sofre, tudo espera, tudo crê e tudo suporta. O amor, cujas capacidades estão voltadas a sofrimento, perda, capacidade de espera e de fé, é o amor daquele que sabe perdoar, sabe o que é o perdão. A minha oração é que essa capacidade de perdoar venha sobre nós. E o final do texto vai dizer o seguinte: vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram reclamar com o Senhor como tudo acontecera. Então o Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, isso é Jesus falando, se do íntimo não perdoares a cada um de seu irmão. Você sabia que esse nível de perdão aqui de Mateus capítulo 18 é a reincorporação prática da oração do Pai Nosso? Perdoa-nos, assim como é o único elemento da oração que é condicionado àquilo que eu vou fazer. É a capacidade de perdoar ou não. Eu sou por Deus perdoado na proporção do perdão que eu exerço. Se eu sou uma pessoa rancorosa, e outra coisa, pelo menos 25 doenças físicas são resultantes de quadros psicológicos. Não estou falando de doenças psicossomáticas, que são doenças emocionais e que somatizadas se manifestam na estrutura física. Estou falando especificamente de doenças físicas que têm origem nas doenças emocionais. E grande parte das doenças emocionais é a falta ou a incapacidade de perdoar. Então, eu oro a Deus, eu oro muito a Deus, para que você perdoe seu familiar, perdoe quem lhe deve. Qualquer tipo de dívida, aqui é uma dívida financeira. É uma dívida financeira. A parábola fala de uma dívida administrativa. Uma dívida nessa proporção, inclusive, eu creio uma dívida governamental, porque a dívida é tratada no ambiente monárquico. Mas eu quero que você administre isso. Administre a ideia de começar a pensar em perder. Porque, querido, tudo que você perde aqui, tudo que você gasta aqui em favor daquele que não merece, você reincorpora na sua vida a graça de Deus, que é exatamente isso, um favor imerecido. E você não faz para levar o título de bom, de piedoso, de misericordioso. Você simples e puramente faz, porque a glória de Jesus, o Cristo, o Nazareno, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nasceu aqui dentro. E você não consegue encontrar outras formas de manifestar esse sentimento, a não ser pelo fruto do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, a sua família. Que Deus abençoe o nosso Brasil, o nosso estado de Minas Gerais. Que Deus abençoe a cidade de Uberlândia, em nome de Jesus.